Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Luigi Torre, estou de reportagem da Elle e a gente está aqui para mais um From Runway to Elway, nosso programa sobre os babadinhos da temporada de moda. Mas antes da gente começar, eu queria que todo mundo se apresentasse. Meu nome é Suiane e eu sou editora de moda da Elle. Oi, eu sou a Luli Santana, repórter de moda. Oi, eu sou o Lucas Bocalão, editor de moda da Elle Brasil. Bom, dessa vez o nosso foco são os desfiles de verão 2022, que depois de 1 ano e meio de pandemia eles voltaram a acontecer presencialmente. E aqui vale uma ressalva muito importante. Isso só foi possível acontecer por causa das vacinas. E aí um grande obrigado à ciência. A Semana de Moda de Nova York, aliás, exigiu comprovação de vacinação completa para os convidados e para quem trabalhou lá também. E aí fica essa dica para o São Paulo Fashion Week, caso os criadores estejam estudando uma retomada dos desfiles presenciais por aqui também. Mas voltando ao assunto principal, as expectativas estão bem altas nessa temporada de retomada. Todo esse mês de distanciamento, a gente falou muito sobre qual é o sentido da moda hoje em dia, né? A gente reavaliou o consumo, nossa própria casa, o que a gente tem no armário, além de outras questões muito importantes, né? Vale lembrar que durante a pandemia a gente viu vários movimentos sociais acontecendo ao redor do mundo, seja um prol de justiça social, de responsabilidade climática, de democracia, falando aqui do Brasil. Especificamente na moda, a gente fala muito sobre consumo, produção, timing de lançamento, o valor das roupas e do trabalho que nelas são empregados. E aí que chegou a hora de ver como tudo isso estava acontecendo, né, de fato, na passarela do produto final, que são as roupas. E aí vem a primeira pergunta para vocês. No geral, vocês sentiram que alguma coisa mudou? Quando a gente estava na pandemia e começou essas conversas sobre se após uma retomada, quando existisse uma retomada, as coisas mudariam, acho que a gente também acaba se apegando também a uma ideia meio utópica de um futuro que é quase idealista demais. Não vemos grandes mudanças, as coisas só começam a mudar quando a estrutura mesmo é ali agitada e, por enquanto, isso ainda não acontece, porque quem está no topo não necessariamente deseja essa mudança. É isso que a Lili trouxe, que de fato a gente não trouxe essa consciência, a questão dos corpos dentro dos desfiles. Isso, de fato, não aconteceu e a gente consegue não encher uma mão para contar quantas pessoas trouxeram esses corpos que eles tanto colocaram, que criaram uma imagem para o marketing da própria marca, para conseguir também alcançar muitos clientes, mas no fim, isso não aconteceu presencialmente. A temporada deixou muito marcado quem está disposto a realmente romper, né, com o status quo, com o que estava sendo feito, continua sendo feito, e quem está pelo menos pensando ou tentando fazer alguma coisa diferente do que já vinha sendo feito. Sobre isso, eu queria destacar alguns nomes. Eu acho que o primeiro que a gente pode falar é o Olivier Rousteing, da Balmain. Esse desfile marcou os 10 anos dele no cargo da gestão criativa da marca, e ele fez isso com um grande festival de música, sendo que um deles era aberto, eram 2 dias, e um deles era aberto ao público. E isso é uma coisa, assim, bem importante, porque a gente está falando de desfiles de moda, ainda mais de desfiles de moda de uma marca de luxo do porte da Balmain. Suíça, que estava lá, conta pra gente como foi sua impressão de tudo isso. Era muita gente, não eram poucas pessoas, era muita gente, tipo, era uma arena gigantesca. Mas você vê a preocupação, quando você chega nos desfiles, você vê muitas pessoas tentando ter o acesso a entrar aos desfiles e conseguir ver em que uma marca se preocupa com isso, principalmente com o seu público, e abrir isso ao público é muito forte. Principalmente ver pessoas icônicas dentro de uma passarela, tocou muito as pessoas, eu vi a gente chorando, sabe, porque foi muito emocionante, de fato. Os castings da Balmain são os mais diversos da Semana de Moda de Paris, né? Mas ainda assim, a grande maioria são corpos magros e altos, né? Tem aquele padrão de modelo que a gente conhece. E nessa temporada a gente teve 2 desfiles que romperam mais ou menos com isso, ou pelo menos tentaram fazer uma proposta um pouco diferente, até rompendo com a ideia de passarela e plateia, misturando tudo junto ou ignorando tudo completo. Um deles foi o da Marni, em Milão, que o Francesco Risco, né, vestiu os 400 convidados que estavam ali para assistir o desfile, presencialmente. Ele fez as roupas quase que sob medida. A passarela era junto com os convidados, todo mundo fazendo parte do auê. A passarela era uma coisa em espiral, que tinha uma coisa meio de ritual, né, comunitário, com todo mundo participando daquele auê. E o final foi quase uma grande catarse coletiva. E na Balenciaga, que a principal atração foi o curta que eles fizeram com os Simpsons, né, essa animação. Mas a melhor parte, pelo menos para mim, foi acontecer antes. Eles fizeram um tapete vermelho e aí quem estava indo assistir, imprensa, compradores, convidados, se misturava com alguns convidados especiais vestindo a coleção nova de verão 2022.
Só que ninguém sabia de nada que estava acontecendo. As pessoas chegavam no tapete vermelho como qualquer um que chegava. Nem o fotógrafo sabia o que era coleção nova, o que não era, nem quem estava passando. Só ia descobrir isso depois que você estivesse dentro do teatro, que você tinha um telão mostrando as pessoas e eles tinham uma descrição mostrando o que era a coleção nova e o que não era. Isso tem muito a ver com uma questão que o Demna Gvasalia, diretor criativo da Balenciaga, vem falando há algum tempo, que é a questão do que é real, do que é falso, virtual, né, físico, e essa confusão que ficou bem mais próxima da gente com a pandemia. Eu sei que o Lucas é fã dos Simpsons e também da Balenciaga, queria que ele comentasse um pouquinho isso pra gente. Só o fato dele usar os Simpsons, como o Luiz falou, eu sou fã mesmo, e os Simpsons tem uma coisa que eu acho que é brilhante, que o desenho passou por vários anos e ele acompanha sempre o que está acontecendo no mundo. Então, os Simpsons, eles fazem quase um raio-x da sociedade, assim como a moda faz. Então, só aí a gente já consegue pensar numa ideia de como acompanhar o que está acontecendo no mundo sem perder a fantasia e o sonho e a magia da moda. Então, quando ele mostra primeiro a coleção dele no corpo de personagens, no mundo de fantasia, depois mostra a realidade vestida no corpo de pessoas que a gente conhece o repertório delas ou a história delas. O que eu quero dizer é quando você coloca no tapete vermelho a roupa e apresenta ela numa pessoa que já tem uma história que ela compartilha com o público, seja a Isabelle Huppert, que é uma atriz, ou seja a Kim Kardashian, ou seja um modelo que já foi cantor e tem uma banda, a gente muda completamente a dimensão daquele look. Esse combo de fantasia, realidade, fama, red carpet, o poder da mídia, ele triangulou de um jeito muito forte, muito potente. E sem contar que tinham vários corpos também. Já era uma tentativa um pouco além do que a gente viu nessa temporada. Outro assunto importante nesses desfiles de verão 2022, que a gente discutiu bastante durante a pandemia, na verdade, né, pré-vacina, foi a maneira como as roupas são feitas, né, assim, da questão da sustentabilidade, de fazer a roupa de upcycling, de não desperdiçar muito, desperdiçar o mínimo, ter menos impacto, e teve alguns desfiles que tiveram esses temas muito marcantes, né, a Chloé com a Gabriela Hearst foi um grande exemplo, né, que é uma grande casa de luxo que está avançando bastante nesse sentido, mas uma das mais interessantes é a Marine Serre, né, que é uma estilista super jovem, francesa, e que tem, enfim, acho que fez a melhor coleção da carreira dela nessa temporada. É importante lembrar que desde o início da carreira dela, todo o trabalho dela foi sobre o fim do mundo. Ela deu uma entrevista no início da carreira falando que ela sempre pensou no que aconteceria depois. E sempre teve uma relação com se acontecesse um apocalipse, alguma coisa. Então, no início, ela cobria o corpo inteiro com aqueles personagens dos macacões, da estampa, que é o que consagrou ela e tal. Mas sempre teve a ideia de sustentabilidade. As bijus sempre foram de peças que a equipe dela encontrou nos lugares, eles juntavam por aí. As joias dessa vez faziam um ódio às joias do Margiela, que é aquela coisa dos utensílios domésticos, do garfo, da colher, da faca, usadas para fazer esses acessórios. Então, acho interessante como uma estilista da nova geração, que talvez seja a mais relevante hoje em dia, fala de fim de mundo, e a gente acabou de viver e ainda está vivendo uma situação que é um pouco de um apocalipse. E quando os outros começaram a falar de fim do mundo, ela pegou e parou de falar disso e fala de uma nova sociedade que é colaborativa, sustentável. Então acho que talvez ela seja uma das estilistas mais coerentes com aquilo que a gente está vivendo e que tenha um formato de negócio que une sustentável com o novo de um jeito mais maduro. E é algo que ela trouxe também para o desfile, porque ela não apareceu no fim da apresentação. Ela estava o tempo todo no meio das pessoas, recepcionando todo mundo, conversando com todo mundo, trocando com todo mundo. Então, quando a gente fala sobre esse lado afetuoso que ela traz dentro do trabalho dela, não é só dentro da construção. Ela é essa pessoa muito afetuosa dentro dos espaços onde ela está. Todas as peças ficaram expostas, né? Na frente da entrada do desfile, então você podia tocar, você podia sentir, você podia ver cada detalhe, e como é rico, né, essa construção dela de mostrar que a gente pode mudar esse olhar de reaproveitar peças de outras coleções também, porque quando a gente fala desse upcycling, a gente já começa a criar coisas que, não dá mais, sabe? Tem gente que já não gosta mais disso, mas a importância de conseguir construir um outro olhar sobre isso. Tem uma coisa, principalmente nesse último desfile dela, que foi um vídeo, não foi um desfile, é a questão da família, uma noção de comunidade mesmo.
E teve um outro desfile em Paris, que também foi em vídeo, que é do estilista sul-africano Ted Magugu, que também tinha essa questão familiar muito presente, e foi uma coisa muito interessante. Ele é um estilista que sempre parte de alguma obra literária para fazer as coleções dele, então sempre tem uma recomendação de livro junto com as coleções. Dessa vez, não foi nenhum livro, assim, de uma obra literária de fato, foi um álbum de família, um álbum de fotos de família. Ele chamou a tia e a irmã para ficarem no vídeo comentando, foto por foto, lembrando das ocasiões e mostrando como aquelas imagens viraram os looks da coleção. Então, acho que é uma questão muito afetiva e humana que a gente está vendo muito pouco na moda, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, depois desse 1 ano e meio de caos absoluto de pandemia, que acho uma coisa importante de gente bater esse martelo em cima, de ressaltar esse assunto. E isso é uma coisa que aconteceu nos 45 do segundo tempo da temporada, com o desfile em homenagem ao Albert Elbaz, né, que tinha acabado de fundar a Easy Factory, e ele faleceu por complicações de Covid em abril desse ano. Beleza, ia comentar um pouquinho sobre isso, contar pra gente como é que foi o que foi essa apresentação e por que ela foi tão importante? Então, ele ficou afastado aí da moda, né, por alguns anos, até que no final do ano passado foi anunciado o seu retorno, e ele voltou de fato no início desse ano, né, com a Easy Factory, durante a temporada de alta costura, e foi, enfim, ele estava ali propondo uma moda que trazia um pouco das funcionalidades cotidianas e das demandas femininas, que muitas vezes a alta costura não se importou, não deu atenção, e ele estava propondo isso. Só que a gente acabou não vendo muito da Easy Factory, porque em abril ele faleceu, né, de Covid, e agora rolou essa homenagem que foi muito emocionante, né, foi talvez o momento mais bonito da temporada, e o Albert é uma pessoa que ele sempre nadou um pouco contra essa maré da indústria da moda. A indústria da moda é uma indústria que é muito movida pelo poder, né? Então, isso acaba resultando em um lugar de muito ego e muita competição. E ele sempre nadou contra essa maré, né? Ele sempre teve uma postura muito mais afetuosa e uma relação com outros estilistas, marcas, muito mais aberta. E ver aquele momento ali em que várias marcas, acho que 44 marcas, né, se uniram para cada uma fazer uma referência, fazer uma homenagem a partir de um look a ele, é de fato um momento muito forte, muito emocionante, e que honra mesmo aquela perspectiva que ele sempre teve da moda, né? Então, foi de fato um momento muito importante, de muita generosidade. Então, acho que colaboração é uma palavra bem importante, não só para falar da Easy Factory, né? Mas, enfim, que é uma coisa que está todo mundo precisando nesse momento, né, na indústria como um todo, e foi muito bonito. Pelo menos eu me achei muito bonito no final do desfile da Easy Factory, ver todos os estilistas, ou quase todos os 44, né, que participaram dessa homenagem ali juntos na primeira fila. E outra colaboração que tem um pouco a ver com isso, né, no sentido de superar a rivalidade, de trabalhar junto, foi a Fendi com a Versace, né, que foi usado como Fendate. O Lucas, que é fã de Donatella Versace, pode falar um pouquinho mais pra gente. Acho que a Fendi e a Versace estão numa alta bem grande nos últimos anos, principalmente com a história dos logos e do revival ali do glamour dos anos 90 e tal. Então, obviamente, os dois querem aproveitar esse momento e fazer algo especial e que bombe de vendas. Mas a Donatella, ela é uma estilista que, assim como o Albert, ela é conhecida pela generosidade dela também. Várias pessoas que já trabalharam com ela dão depoimentos sobre isso, de que ela trata a equipe como uma família, e ela é próxima de muitos outros estilistas, antes da época de que Ser Legal estava na moda. Eu acho que é uma colaboração que foi polêmica, né? Tem muita gente que acha cafona, muitas coisas feias e tal. Tem gente criticando sobre isso, mas é uma questão de gosto, que é mau gosto, que é bom gosto, não existe isso. Então, outro tópico quente, quase literalmente, nessa temporada, foi o sexo, né? Já tinha muita gente prevendo isso, né? Que depois de 1 ano e meio, quase 2, sem contato social e muito menos físico, realmente, as pessoas vão querer mais mostrar pele, sensualizar, se sentir desejada, seduzir, se sentir sexy também. E isso apareceu bastante em desfiles. Acho que a Prada foi um dos desfiles que melhor representou isso, né? Melhor discutiu isso, mas não foi o único. Eu queria que ele comentasse um pouquinho dessa tendência que, enfim, foi tão polêmica, e também tem a ver com a questão de onde a gente está na moda, né? De quem pode ser sexy, né? De quem pode se sentir sexy, e como é que as passarelas estão mostrando essa vontade de sexo e de sedução.
Então, essa já era uma previsão, né? Como o Luigi falou, que isso aconteceria e que a gente já estava vendo de forma muito forte nas roupas que expõem muito o corpo, roupas colantes, ou que tem recortes em lugares estratégicos, mas não óbvios. Então, não é só sobre um decote ou uma fenda, mas é sobre mostrar partes do corpo que, por muito tempo, não eram as consideradas sexy. Então tem um pouco de subverter essa ideia da sensualidade, e isso estava vindo por parte dessas marcas independentes de uma forma muito representativa, né? Então não era apenas o corpo alto e magro sendo sexy, né? Então tinham todos os corpos e uma variação de mulheres ali representando essa imagem. E quando a gente corta agora para essa temporada de verão 2022, a gente segue vendo essa pauta de forma muito forte. Então, eu acho que assim, todos os desfiles tinham ao menos algo que acaba caindo nesse lugar. Só que, diferentemente do que a gente estava vendo das marcas independentes, isso acabou sendo mostrado ali em corpos ultra magros e aquelas modelos que a gente já está acostumada a ver ali sempre nas passarelas. Tem o desfile da Prada, né, que é, de fato, o que melhor fala sobre isso, no sentido de subverter um pouco do que a gente tem em mente de sensualidade, né? A Miúcha é uma estilista que sempre questionou muito esses ideais, né, do belo, do feio. Então, quando ela cai nesse lugar da sensualidade, ela naturalmente já tende a fazer isso de uma forma diferenciada. Até mesmo a Dior, né, que é uma marca que, desde que a Maria Grazia Chiuri entrou, a gente estava vendo uma imagem muito específica de mulher, né? Então, todas as coleções, basicamente, elas são muito parecidas uma com a outra, né? A gente vê, na verdade, uma continuidade ali. E dessa vez foi a coleção que talvez mais se difere do que a Maria Grazia estava fazendo até então, só que ainda assim ela tinha o desafio de manter de alguma forma aquela imagem de feminista recatada que ela estava criando. Então, nos looks, que eram aquelas duas faixas, né, ali do top, da saia mini e o top bem micro também, tinha o tule por baixo, né? Quase uma segunda pele ali, cada uma no tom da modelo. Então, é aquela coisa que ela queria fazer isso, porém ela precisava manter essa imagem, mas até ela fez, né? Então, é uma coisa que a gente vê de forma muito generalizada nessa temporada. Mas eu acho que a grande questão, né, falando especificamente da cintura baixa, que a gente viu ali na Miu Miu, na Chanel, Givenchy, Versace, basicamente em todas tinha cintura baixa. Eu acho que a grande questão disso, o problema para mim, nem mesmo é a volta das cinturas baixas em si. Eu acho que esse é um movimento natural de ciclo de tendências, né? Só que a grande questão disso é quando existe um retorno dessa tendência, anos depois, décadas depois, sendo representada da mesma forma que era anos atrás. Eu acho que aí tá a questão dessa história, sabe? Então, quando a gente vê essas mesmas mulheres ultra magras dos anos 2000 agora nas passarelas, usando essas cinturas baixas, e a gente não vê outras mulheres também expondo seus corpos, parece que é limitado, né? Parece que só a mulher magra pode ser sexy, pode expor o corpo. E, obviamente, não deveria ser assim. Então, o problema para mim tá aí, né? Nessa oportunidade perdida das marcas de não terem mais corpos nessa história. Quando a gente pensa em sensualidade, a gente diretamente fala sobre mulheres, né? A gente lembra muito sobre corpos femininos dentro das apresentações, dos desfiles. Então, hoje eu acho que a gente consegue expressar melhor o que é esse sexy para quem é, e também tem esse lado, né, de trazer esses corpos, como a Lelê disse, para dentro dos desfiles. Acho que uma coisa legal de lembrar sobre essa reflexão da cintura baixa e dos corpos só magros apresentando, que foi realmente a oportunidade, como a Sui falou muito bem, os estilistas tinham a oportunidade de ressignificar isso e não fizeram. É aquele meme do TikTok de uma fotógrafa que chama Vivian Hurn, que todo mundo repostou, que mostra a passarela da Miu Miu. Ela corre até um brechó, compra exatamente os mesmos itens clássicos, corta naquela silhueta, usa, tá belíssima no vídeo, belíssima, e todo mundo repostou mostrando que é só uma questão de colocar e vestir mesmo. Eu acho que é importante a gente lembrar nessa discussão que o sexo é muito mais do que uma mini saia, do que uma cintura baixa, do que um recorte que deixa a barriga de fora, o peito de fora, enfim, o que for de fora. Como a Sui falou muito bem, o sexy define quem quer, entendeu? Se eu acho sexy sair com um cobertor em cima de mim, quem vai dizer que não é, entendeu? Acho que o sexy tem muito a ver com essa aceitação de si, de corpo, e, enfim, de mais muitas coisas
que isso que falta se transparecer nas passarelas, né? Quando a gente resume o sexo a um comprimento curto, a uma roupa justa, a gente, né, acaba limitando muito essa própria questão de prazer e de sedução, né? De quem tem direito a isso, que corpos podem ter isso. Antes da gente terminar, quero chamar o Pedro, nosso editor de beleza, para comentar os destaques de Botê dessa temporada. Oi, gente, tudo bem? Trago boas novas, porque realmente a situação melhorou agressivamente das últimas temporadas para cá, principalmente por essa injeção de otimismo que a vacina e a flexibilização do isolamento trouxeram para todo mundo. O grande tema da vez seja o uso da cor. Fazia muito tempo que eu não via uma temporada tão colorida. O neon apareceu de maneira muito interessante no Prabal Gurung. Ele veio com cantos esfumados, então no cantinho interno e no canto externo, mas na pálpebra encinado, que eu achei uma proposta bem interessante. Na Versace tem um gatinho super exagerado e bicolor de verde e azul, super bonito e interessante. E na Chloe tem um delineador gráfico, que eles estão chamando lá na gringa de dagger line, que ele é como se fosse uma adaga que atravessa o olho. Assim. Já nos tons pastel, Paul and Joe, que teve uma adaptação mais lúdica dessa tendência, porque às vezes era uma mancha assim que vinha num tom pastel num olho só, às vezes só no outro, enfim, ficava essa troca e dava uma dinâmica interessante, um aspecto meio artsy. Esses cantos, cantinho interno, cantinho externo, eles estão muito em voga, assim, de todo mundo, se você coloca a maquiagem lá, aparece. Então acaba sendo mais democrático e é um jeito interessante de, enfim, colocar um ponto de cor na sua maquiagem. Ainda sobre cor, vamos para cabelo, que a gente teve várias experiências de cabelo colorido nessa temporada, mas duas marcas eu acho que de maneira muito especial. A primeira foi a Loewe, do Jonathan Anderson, que, enfim, sempre tem umas belezas muito incríveis, e dessa vez quem fez o cabelo foi o Guido Palau, que é um gênio. E eu gosto muito desse cabelo, que ele é brutalmente descolorido e colorido muito de levinho em tons pastel. E no Dries Van Noten tem a mesma coisa, só que ao contrário. Cabelos complicados, né? Tinturas difíceis de usar no dia a dia, mas ao mesmo tempo que são muito legais e muito carregadas de informação de moda. De uma perspectiva mais tradicional, foi muito interessante ter visto o vermelho ter voltado para a boca, principalmente das pessoas, e não daquele vermelho coradinho, de saúde, etc. O vermelho de fato. Eu senti que ele teve uma volta mais forte em várias texturas. No Michael Kors tem um vermelho super aberto, super vibrante, um batom de textura cremosa, sem contorno, então um pouco mais displicente, mais assim, vida real. E no Jean Baptiste Valli, que eu achei muito legal, e que era o gancho para a próxima tendência, tiveram batons vermelhos alaranjados e vermelhos mais vinho para o Bordeaux, todos com acabamento de gloss em cima. A próxima tendência é o gloss, que a gente viu no Jean Baptiste Valli, na Fendi e na Blue Marine principalmente. Mas eu acho interessante a gente fazer uma distinção entre o que rolou na Blue Marine e na Fendi principalmente, porque a Fendi fez uma pele toda mate, uma maquiagem super tradicional e uma boca glossy. Acho que essa era venceu, né? Assim, a pele mate é uma pele que respeita muito a sua pele real. A beleza da Fendi especificamente ajudou bastante a entender isso. Então você pode ter a boca glossy e a pele mate e tá tudo bem. Na Blue Marine é o contrário, é tudo muito glossy, mas tem uma coisa muito legal na Blue Marine, que foi o brilho, o glitter. O glitter apareceu no corpo das modelos, no cabelo das modelos, na pele das modelos, usado de maneiras muito diferentes. E para fechar, que é uma coisa que eu acho que já vem se ensaiando há um tempo e que agora está se popularizando um pouco mais, que são as aplicações tridimensionais no rosto, né? A Simone Rocha colocou umas lantejoulas, enfim, uns folículos brilhantes no olho, de um jeito muito tranquilo, assim, que não parece muito difícil, sabe? Você vai lá, gruda umas coisinhas e já dá um brilho, já é um visual. E na Etro, a gente teve strass multicoloridos, usado quase como sardas, assim, na mesma posição de sardas, que eu achei muito legal também. Se fosse para resumir, é basicamente isso. Cor e brilho em sua máxima potência, beleza para se divertir, para brincar, para celebrar a vida, né? Arrasou, amigo. Obrigado pela participação. Sempre muito bem. Gente, obrigado. Acho que é isso. Para quem chegou até aqui no vídeo, mais uma vez, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. E, amigos, obrigado pela participação e discussões de vocês. Sempre muito enriquecedoras. Beijos. Tchau.